No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Senadores da CPI da pandemia voltam atrás e convocam pela terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a prestar depoimento. Polícia Federal faz operação de busca e apreensão contra a ex-estagiária do Supremo Tribunal Federal, suspeita de ser informante de blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ministro Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal colha depoimento do presidente Jair Bolsonaro em inquérito sobre interferência na própria PF em até 30 dias. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 8 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós achamos que ontem teríamos o último dia de depoimentos da CPI da pandemia, conforme estava definido pelos senadores, mas acabamos surpreendidos por uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estará pela terceira vez diante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os parlamentares haviam descartado levar mais uma vez o titular da pasta ao Senado, mas 2 episódios recentes motivaram a mudança de postura. Primeiro, o silêncio de Queiroga em relação a questionamentos a respeito da estratégia do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19 em 2022, encaminhados pela comissão na última terça-feira e que teriam 48 horas de prazo para serem respondidos. Depois, a retirada de pauta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério, na análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina para o tratamento do coronavírus. A droga é comprovadamente ineficaz para a doença. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o presidente Jair Bolsonaro teria interferido para que a medida fosse tomada. Nas últimas semanas, Queiroga passou a adotar uma postura de alinhamento quase que automático às sandices do ex-capitão que ocupa o Palácio do Planalto, como no caso da interrupção da vacinação para adolescentes contra a Covid no país, medida já revogada. Além disso, o ministro mostrou enorme falta de decoro em várias ocasiões, como naquele episódio durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, no último mês de setembro, quando ele fez gestos obscenos a manifestantes que protestavam contra a comitiva brasileira. E parece que o ministro tem muito a explicar à CPI. A data da oitiva foi acertada com Queiroga para o próximo dia 18. Ontem, quem esteve na comissão foi o médico Walter Correia de Souza Neto, um dos denunciantes do escândalo da Prevent Senior, e o advogado Tadeu Andrade, paciente atendido pelo plano enquanto estava acometido pela Covid. A família do advogado acusa a operadora de recomendar a adoção de tratamento paliativo oferecido a pacientes em estado terminal. As declarações de ambos foram estarrecedoras. O profissional de saúde afirmou que havia uma política de coerção da empresa para que os médicos receitassem o tal kit Covid para o tratamento da doença e que teria recebido ameaças de morte após a divulgação do dossiê incriminando a operadora. Já Tadeu revelou uma trama macabra ao afirmar que médicos da Prevent Senior usaram prontuário de outra paciente
para tentar convencer a família dele a tirá-lo da UTI e enviá-lo aos cuidados paliativos. É algo tão criminoso, tão repugnante, que fica até difícil de comentar. Esperamos que essa CPI, ainda que não venha a ser encerrada no próximo dia 20, conforme previam os parlamentares, indicie todos os culpados, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de falar também, rapidamente, sobre o quadro difícil pelo qual passa o presidente do Peru, Pedro Castillo, eleito recentemente. Para isso, eu passo a leitura de um texto escrito pelo professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, divulgado nas suas redes sociais, sob o título Peru Preocupa. Disse ele: é muito complicada a situação de Pedro Castillo, presidente do Peru, 2 meses e meio após sua posse. Ontem fez novo recuo, após intensa pressão das classes dominantes, elites limenhas, mídia e forças armadas, ao demitir 6 ministros. A troca mais significativa é a do presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de chefe da Casa Civil, líder de seu partido Peru Livre. Todas as alterações visam empossar auxiliares menos comprometidos com mudanças reais. Eleito em segundo turno contra a extrema-direita fujimorista em disputa apertada, Castillo conta com apenas 1/3 do Congresso em seu favor. O problema maior é que o Legislativo tem prerrogativas que o aproximam de um parlamento, como poderes de destituir membros do Executivo e até mesmo o presidente, com muito mais facilidade do que em sistemas presidencialistas plenos. O país, como o continente, foi duramente castigado pela pandemia. 200 mil mortes em uma população de 33 milhões, pior resultado da região, e enfrenta a forte queda de atividade econômica. O PIB recuou 11,1% em 2020 e o PIB per capita caiu 13,5%. O FMI projeta uma recuperação de 8,5% para este ano, insuficiente para trazer algum tipo de alívio para as maiorias empobrecidas, que sofrem com serviços públicos muito precários. Apesar de anúncios de distribuição de terras, a popularidade presidencial é cadente. Entram aqui o contraste com a alta expectativa no momento da posse e a campanha impiedosa de ataques por parte da imprensa. Colocada contra a parede, a nova administração dá passos atrás. É algo fatal. O poder privado tenderá a ocupar mais espaços no momento em que não há sinais de reação popular. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Eurico Lima Figueiredo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, rádio ouvintes. É sempre uma satisfação poder voltar ao programa Faixa Livre para conversar sobre as questões que afetam a vida política, econômica, social e cultural do nosso país. Obrigado pelo convite. Eurico, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eurico, Jair Bolsonaro caminha para completar o seu terceiro ano de mandato e, depois de um período longo de inúmeras ameaças à democracia, ataques às instituições, posicionamentos ofensivos, grosseiros e criminosos, o ex-capitão parece ter entrado no clima paz e amor, considerando, é claro, o padrão que ele estabeleceu. Depois daquele 7 de setembro cheio de tensão que ele comandou junto a seus apoiadores, tivemos a tal carta escrita pelo Michel Temer na tentativa de acalmar os ânimos e o chefe do executivo, ainda que tenha tido aqueles rompantes, baixou o tom de maneira muito clara. O que aconteceu de praticamente um mês para cá, Eurico, que fez com que o Jair Bolsonaro desse um passo atrás? Quem assistiu às manifestações de 7 de setembro, convocadas pela poderosa mídia social à disposição do presidente Bolsonaro, não pode ter deixado de ter ficado impressionado com a sua capacidade de mobilização, de organização. Foram milhões e milhões de brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, que foram às ruas para demonstrar seu apoio ao presidente. Parece que foi um avanço considerável naquele momento. Mas logo depois ele retrocedeu, como você registrou na sua pergunta. Então a questão que se coloca é o seguinte: isso muda alguma coisa? O fato dele ter avançado e recuado, eu acho que não muda nada. O padrão do seu comportamento é o mesmo. Ou seja, ele mobiliza a sociedade, criando fatos contundentes para desviar a atenção da população em relação aos graves problemas do seu governo. Está aí a terrível crise que nós tivemos e estamos tendo da pandemia, está aí a crise do desemprego, está aí a crise econômica que nós estamos vivendo, com a inflação disparando, os preços disparando, os resultados do seu governo não chegando à mesa do brasileiro. Mas o que teria mudado? Você pergunta. Eu acho que ele refez o seu cálculo político e viu que ele estava ficando isolado à extrema-direita do espectro político. E, portanto, sabendo que só poderá disputar com êxito a eleição de 2022 se mantiver um centro mais ponderado, um centro mais moderado. E, portanto, esse recuo talvez tenha a ver com o refazimento do seu cálculo político em relação a 2022. Recuar para recompor, recuar para ter uma nova agregação de forças que possam impulsionar a sua candidatura. Ele, no momento, já é um fenômeno político, sim, porque sem um partido político, sem organizações sindicais, sem federações, confederações ao lado dele, simplesmente tendo a sua própria liderança e a grande mídia que ele foi capaz de montar, ele tem algo como 20 a 25% dos votos, apesar de todas essas diversas crises que eu mencionei anteriormente. Portanto, talvez o que esteja em jogo é exatamente se refazer do cálculo político
visando 2022. O que chama atenção, Eurico, é a relação que o presidente da República passou a ter com a Suprema Corte. Ele que vivia ofendendo os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, decidiu assumir uma outra postura, ainda mais depois daquele diálogo que ele teve com o próprio Alexandre de Moraes, intermediado pelo Michel Temer. O que pode ter sido tratado nessa conversa sigilosa entre o ex-capitão e o magistrado Eurico para provocar essa mudança da água para o vinho do Jair Bolsonaro? Será que houve alguma negociação em torno de manter os filhos do presidente fora do alcance da justiça? Essa pergunta está ligada à resposta anterior, no sentido de que, no meu ver, ele está recuando para poder avançar posteriormente. Nada me espantaria se ele voltasse a promover ataques às instituições, principalmente às instituições do judiciário e também, de certo modo, do legislativo. Isso tem sido repetido durante todo o trajeto do seu governo. Não acredito também que tenha havido qualquer barganha entre ele e o chamado judiciário, o chamado CS, Supremo Tribunal Federal. O que deve ter havido, sim, é uma conversa no sentido de que ele não mais agrediria o judiciário. Em compensação, o judiciário também não iria para uma política de confronto como estava ocorrendo, o que levaria a um impasse institucional que agravaria ainda mais a terrível situação econômica do Brasil. Nós sabemos, por exemplo, que os investimentos estão sendo retirados, os investimentos estrangeiros e mesmo os investimentos nacionais estão sendo colocados entre parênteses. E, portanto, trata-se muito mais, a meu ver, de uma trégua do que propriamente uma política de barganha entre o presidente e os representantes do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi que o presidente começou a enfrentar o desenvolvimento, a capacidade de resistência do Poder Judiciário em relação ao seu voluntarismo, ao seu personalismo na vida política. E ele entendeu que esse político de confronto não lhe permitia, nas condições atuais, pensar, como já se pensou, não só no Brasil como no exterior, na possibilidade de um golpe de mão, na possibilidade de um retrocesso político ainda maior, que levaria a sociedade brasileira, a economia brasileira, a vida brasileira, em suma, a passar por ainda mais penosas dificuldades. Exemplo disso que eu falei, Eurico, dessa mudança de rota do Bolsonaro, é essa súbita aceitação dele em depor presencialmente naquele inquérito que investiga uma suposta intervenção sua na Polícia Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal julgaria um pedido do presidente para prestar esclarecimentos por escrito, apreciação essa que acabou sendo suspensa pela iniciativa do chefe do Executivo, por intermédio da Advocacia Geral da União. De uma hora para outra, Eurico, o Bolsonaro parece que deixou de temer a inquirição. É tudo muito estranho. A impressão que dá é que aquela figura que estava no Palácio do Planalto até o mês passado foi substituída por outra que não deve nada ao país. Creio, Anderson, que não se trata, eu repito e repito, que não se trata de uma mudança no comportamento do presidente Bolsonaro. Ele foi bem sucedido, muito bem sucedido, na sua postura de confronto, na sua postura agressiva, nas declarações sem medida ou ponderação em relação aos problemas nacionais. Ele é um defensor da ditadura de 1964 a 1985. Ele é um apologista da tortura e vê no Coronel Ustra um dos seus heróis. Ele é um homem preconceituoso que nunca ocultou
os seus preconceitos em relação aos negros, em relação aos indígenas, em relação aos que têm outras opções de gênero, em relação à cultura em geral. Portanto, eu não creio que, mais uma vez, que tenha havido um recuo dele. Talvez até ele pense em transformar, caso ele realmente vá depor presencialmente do caso em pauta, caso ele decida isso, talvez ele possa transformar o seu depoimento num palco para, surpreendentemente, atacar o próprio Supremo, atacar o ex-ministro Moro, ou seja, fazer de algo que poderia ser adverso em algo que pode ser positivo em termos da sua liderança perante o segmento que o apoia. Eu não sei, não tenho bola de cristal, nem tenho informações confidenciais, seja do Executivo, seja do Supremo Tribunal Federal, para maior avaliar. Eu só posso avaliar aquilo que está dado, aquilo que nós podemos, como cientistas políticos, verificar nos padrões de seu comportamento político. Portanto, mais uma vez, não creio que o fato dele ter aceitado depor presencialmente e não por escrito mude qualquer coisa na sua trajetória e muito menos na sua tática política e mais ainda na sua estratégia política. E qual é o objetivo principal dessa estratégia política? É apenas um e tão somente um: a sua reeleição em 2022. Ligado a tudo isso, de alguma forma, Eurico, surgiu aquela revelação pelo jornal Folha de São Paulo, a partir de investigações da Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news, de que uma ex-estagiária do ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, a Tatiana Bressan, seria informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está na mira das autoridades. Pelo que foi levantado na quebra de sigilo telefônico e telemático do tal blogueiro, a ex-estagiária se propôs a fazer o trabalho, disse que os magistrados da Suprema Corte modificavam decisões conforme interferência de pessoas importantes que entravam em contato e comentou também da influência do general Eduardo Vilas Boas sobre os ministros. Só lembrando aqui para os nossos ouvintes que o general Vilas Boas foi aquele que ameaçou o STF em 2018 a partir de um tweet, antes da votação de um habeas corpus do ex-presidente Lula que poderia colocá-lo de volta na disputa presidencial à época. Mais do que nunca, Eurico, me parece que aquela tese de que os militares influenciaram o resultado das eleições de 2018 a favor do Jair Bolsonaro ganha cada dia mais evidências. São muito interessantes essas suas observações, Anderson, em dois sentidos. No primeiro sentido, em relação à questão dessa moça, Tatiana Bressan, que teria sido uma informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Caso isso se confirme, e precisa que seja devidamente esclarecido, trata-se de uma ilegalidade que precisa ser apurada com maior rigor. Não podemos supor que interesses escusos sejam capazes de penetrar na alta corte do país a serviço deste ou daquele político, deste ou daquele interesse. E, portanto, a opinião pública espera a mais rigorosa apuração das responsabilidades nesse caso. O outro sentido da sua observação diz respeito ao comportamento das Forças Armadas a partir da posição do general Eduardo Vilas Boas em 2018, quando ele usou do tweet para, de algum modo, interferir na votação de habeas corpus do ex-presidente Lula, que, caso fosse concedido, o colocaria de volta na disputa presidencial à época. Ora, realmente foi extremamente infeliz o general Vilas Boas naquela situação.
A meu ver, as Forças Armadas têm que se comportar como o chamado grande mudo. Eles têm armas que são dadas pelo contribuinte, pelo cidadão, para a defesa da nacionalidade, para a defesa da soberania nacional. Eles não são pagos pelo contribuinte para exercer influência política. Eles são pagos para que sejam aquilo que são, forças e armadas, em defesa dos interesses nacionais, tendo em vista o que determina a Carta Magna, que a todos nos abriga e a todos nos obriga a cumprir os deveres do Estado Democrático de Direito. Portanto, pensar nos militares como uma entidade unificada a serviço deste ou daquele interesse ou objetivo não é a realidade que nós vivemos. Eu acredito que as Forças Armadas estão a serviço, sim, do Estado Democrático de Direito, embora alguns dos seus representantes, que não são mais da ativa, que exerçam cargos políticos, possam dar a impressão de que eles representam as Forças Armadas como um todo. Eu acredito no compromisso legalista, no compromisso constitucional das Forças Armadas em relação à Carta Magna, em relação ao Estado Democrático de Direito. É isso que lhes dá prestígio, é isso que lhes dá influência na vida nacional. Defensores com o sacrifício da própria vida em relação à defesa dos interesses nacionais, definidos através da representação que está no Congresso, que está no Executivo. Fora disso, nós temos a República de Banana. Fora disso, nós temos a inconstitucionalidade. Fora disso, nós temos o atraso. Fora disso, nós temos o desrespeito à civilização democrática, que é uma aspiração da sociedade brasileira e talvez a mais importante aspiração da sociedade brasileira. Vivermos em paz, com a democracia, com respeito às diferenças, com a crença de que é a negociação das divergências que levam à tomada de políticas públicas que a todos beneficiam. Eu tenho conversado com alguns dos nossos comentaristas, Eurico, aqui nos últimos tempos, a respeito desse sumiço dos militares do cenário político. Desde aqueles atos lá do Dia da Independência, nem Braga Neto, nem Augusto Heleno, tampouco Luiz Eduardo Ramos, nenhum dos ministros generais que costumavam se posicionar ao lado do Bolsonaro fez qualquer tipo de declaração. O que teria levado a esse desaparecimento dos militares do governo no noticiário, Eurico? Você tem alguma suspeita? Esta é uma pergunta importante que precisa do devido esclarecimento. Você se referiu aos militares como um todo, mas na verdade você citou alguns militares, como o ministro Braga Neto, o ministro Augusto Heleno, o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ora, eles são militares da reserva e são cidadãos brasileiros. Eles são militares da reserva e cidadãos brasileiros que participam de governo. Logo, nada mais esperável que eles defendam esse governo, na medida em que ocupam esses postos com status ministerial. Mas isso não quer dizer, nem deve querer dizer jamais, que eles representam a instituição. Na verdade, eu penso que o governo Bolsonaro tem feito muito mal à instituição, apesar de ter concedido alguns direitos e ter convocado milhares de militares para compor o seu governo. Isso não faz bem ao Brasil e muito menos às Forças Armadas. Por quê? Porque as distanciam da sociedade, porque mostram o seu comprometimento com uma determinada posição política. E as Forças Armadas
devem ser pensadas como aquilo que são, e eu repito novamente, como defensores da nossa nacionalidade, da nossa soberania. É preciso entender a questão militar à luz da questão nacional. E a questão nacional nada mais é do que a afirmação da República entre nós, o respeito à coisa pública, a valorização do método da democracia como capaz de solucionar os impasses, como defensores da nossa integridade nacional, como defensores da nossa soberania nacional. Não há nenhum grande país que não disponham de forças armadas capazes de cumprir essas missões, que são da maior importância para qualquer país, no caso, o nosso país brasileiro. Portanto, eu não acho que esse desaparecimento, como você pergunta, tenha a ver com o posicionamento dos militares. Eu acredito que o que está acontecendo é simplesmente que as Forças Armadas estão se comportando como devem se comportar, como ausentes do debate político. Porque quando você traz a política para uma instituição tão importante como as Forças Armadas, você as divide, você leva para o interior de uma instituição tão importante, de caráter nacional, está em todos os lugares do Brasil, você traz o dissenso, você traz a polarização, você traz os antagonismos e você traz as polêmicas que, na verdade, tiram funcionalidade, tiram capacidade organizativa das Forças Armadas. Portanto, eu acho que esse distanciamento é um distanciamento que deve ser entendido à luz da normalidade democrática que nós queremos e aspiramos que seja cada vez mais forte entre nós. Mudando um pouquinho de assunto, Eurico, como é que você observou aquela história da existência de empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, nos nomes do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelada pela Pandora Papers? A Câmara dos Deputados aprovou a convocação do posto Ipiranga do Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre o episódio. O que fica claro, Eurico, é que há tempos a noção de ética pública passa longe dos nossos governantes. Na edição do jornal O Globo, a jornalista Malu Gaspar fez importantes observações sobre o caso do ministro Paulo Guedes. E nos lembra que nas eleições de 2018 ele gostava de falar para os seus auditórios de que o Brasil precisava ficar livre de criaturas do pântano político, de que o Brasil não mais deveria ser o paraíso daqueles que vivem da renda e o inferno dos empreendedores. E mais ainda, que na sua gestão, caso eleito o presidente, os super ricos pagariam mais impostos. E, portanto, uma informação como esta, que nos diz que o ministro Paulo Guedes é um homem milionário, que somente em um determinado paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas, ele possui algo como 9,5 milhões de dólares, o que seria hoje uma quantia acima de 50 milhões de reais. E mais ainda, e que ele está exercendo duplamente a função de ministro da economia do nosso país e, ao mesmo tempo, participa da gestão desses fundos. E, portanto, na medida em que é ministro da Economia, ele tem acesso a informações confidenciais que não está à disposição do cidadão comum, e poderia, portanto, na gestão dessas empresas, beneficiado por essas informações privilegiadas, auferir
lucros ou vantagens em proveito próprio. Ora, a Câmara dos Deputados resolveu convocá-lo, portanto ele terá que ir prestar os devidos esclarecimentos. E nós esperamos que esses esclarecimentos sejam capazes de esclarecer, sejam capazes de modo transparente, nos dar a tranquilidade de que o ministro não está agindo em causa própria. Você nos diz também, na sua pergunta, que a noção da ética política passa longe dos nossos governantes. E eu gostaria de dizer que passa longe dos governantes à esquerda e à direita e ao centro. Nós precisamos cada vez mais termos mecanismos que garantam que a república entre nós é um valor absoluto, que nós não podemos tergiversar em relação àqueles que conduzem a coisa pública, privatizando os seus interesses. E por quê? Porque a coisa pública nada mais nada menos do que resultante do trabalho de todos nós. Sejamos empregadores, sejamos empregados, sejamos trabalhadores, sejamos executivos, sejamos pobres, sejamos ricos, aquele mendigo na esquina que você deu uma esmola, ao pagar por uma cachaça na esquina, ele paga imposto, ele é um cidadão. Ele precisa também de ser considerado como vítima de qualquer assalto ao bem público. E, portanto, o ministro Paulo Guedes deverá, sim, nos dar as explicações as mais cabais, as mais contundentes em relação a quaisquer dúvidas que possam macular a sua posição como ministro da economia de um país que, na verdade, não é qualquer economia. É uma economia que se coloca entre as mais evidentes no mundo, de cerca de 200 países. Nós temos perfilado nas últimas décadas como uma das maiores economias do mundo e, portanto, queremos ter também os mecanismos e as ferramentas necessárias para apurar se a coisa pública está sendo conduzida dentro dos padrões éticos que aqueles que sustentam a coisa pública através do seu trabalho diuturno tenham as devidas informações e apurações e que a saída da lei seja punida com o maior rigor necessário. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, Eurico, que deveria se colocar de maneira isenta pelo fato de, além de liderar a Casa do Povo, ser o responsável pela aceitação de um processo de impeachment contra o chefe do Executivo, parece cada dia mais próximo do Jair Bolsonaro, em especial nesse discurso de tentar isentar a política de preços criminosa adotada pela Petrobras no aumento dos combustíveis, jogando a culpa em estados e municípios. O Lira apresentou uma proposta para reduzir a arrecadação dos entes federados em ICMS nos combustíveis, sendo que o imposto não teve alterações significativas nos últimos anos para justificar essa teoria absurda dele e do ex-capitão. O presidente da Câmara é um dos capachos declarados do Jair Bolsonaro, Eurico. Mais um. Só que, nesse caso, ele vai contra os interesses dos governadores e prefeitos, que já estão com o pires na mão, especialmente graças a esse pacto federativo. O deputado, pelo posto que ocupa, não deveria ser aquela figura que busca o entendimento entre os atores do Executivo, Eurico? O atual presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, tem tido uma carreira política no seu estado de Alagoas desde 1992. Ele foi lá vereador, foi lá deputado estadual e tem sido eleito e reeleito desde 2010. Portanto, está no seu terceiro mandato como deputado federal. Ele é um empresário agropecuarista, advogado, e esteve envolvido
em diversas investigações patrocinadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Foi também um homem de confiança do ex-deputado Eduardo Cunha e por ele indicado para presidir a importante Comissão de Constituição e Justiça. Ele é um trânsfuga partidário. Ele já se filiou a diversos partidos, se eu não me engano, 6 partidos. O PFL, o PSDB, o PP, no qual ele se encontra agora, o PMN, o PTB, etc. Ele é um dos componentes do chamado Centrão. É um grupo de deputados que tem, por assim dizer, como diria o saudoso jornalista Márcio Moreira Alves, uma moral homogênea. Ou seja, eles estão sempre a favor daqueles que governam, independente de quem sejam. Podem estar à esquerda, podem estar ao centro, podem estar à direita. Eles não mudam o seu comportamento, apesar das mudanças políticas. E ele teve o apoio do presidente Bolsonaro para se eleger presidente da Câmara, sucedendo Rodrigo Maia, e ele se caracteriza por esse tipo de comportamento. Por um lado, ele não quer atacar a política energética do governo no campo do petróleo, mas por outro lado quer encontrar uma solução, um entendimento que possa minorizar o preço dos combustíveis e do gás para os contribuintes. E a solução que ele aventa é uma diminuição do chamado ICMS, que é de atribuição estadual, para baixar os preços. Ora, nós sabemos que isso é um paliativo, né? Nós sabemos que isso não leva a uma solução e se caso se resolva ter esse instrumento, não será para agora, e não rebaixará o preço a níveis melhores. A questão do preço da Petrobras, do combustível da Petrobras, é algo que precisa ser explicado melhor para a população brasileira, porque, por um lado, nós somos autossuficientes, mas temos que importar diversos tipos de petróleo que impactam o preço aqui entre nós. E a pergunta é, por que nós não temos essa capacidade ainda de refinar o nosso próprio petróleo e, portanto, temos preços muito mais acessíveis para a nossa população? O presidente Arthur Lira, com essa medida, ele de algum modo procura alguma solução, mas sabe, como político experiente que ele é, que essa solução é uma solução entre aspas, não terá efeito impactante nem sobre o preço do petróleo. Eu queria finalizar, Eurico, com uma avaliação sua para esses atos pelo Fora Bolsonaro no último final de semana e também para as movimentações da esquerda diante dessa necessidade de deposição do ex-capitão. Te pareceram auspiciosos aqueles protestos do dia 2? Como é que você tem visto a mobilização do campo progressista em oposição a esse governo genocida e entreguista? As manifestações contra o presidente Bolsonaro não têm ganho a expressividade das manifestações que têm sido realizadas, como a de 7 de setembro último, a favor do presidente Bolsonaro, e mesmo manifestações anteriores que ganharam expressividade notável. Eu acredito que isso ocorre porque as chamadas oposições ao governo Bolsonaro, elas não são unidas, não são integradas, não existe uma frente ampla. Na verdade, nós podemos divisar diversos grupos ou blocos políticos e ideológicos que se opõem ao presidente.
Elas vêm desde a centro-direita, passa pelo centro, caminham pela centro-esquerda e chegam à esquerda. Portanto, não é um agrupamento único, não é um bloco único, tal como nós tivemos no entardecer do regime militar entre 1980 e 1985, onde duas personalidades tão importantes na nossa história política, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, conseguiram essa unidade expressa na chamada Frente Ampla. Portanto, o que nós estamos assistindo é um quadro político ainda muito nebuloso, existe muita neblina política, de tal modo que nós não podemos prever, à luz dos dados fornecidos pelas pesquisas eleitorais que aí estão, em relação ao que acontecerá nas eleições do ano que vem. Mas isso é acrescentado de um fato expresso por essas pesquisas que nós estamos nos referindo. Ou seja, o presidente Lula, em todas as pesquisas até agora realizadas, mostram que ele teria a preferência do eleitorado, que ele seria sufragado presidente da República. E isso, por sua vez, precisa ser apreciado também segundo uma ótica política, porque teremos que pensar no que acontecerá com a sua eleição, com a sua posse e mais ainda com o seu governo, principalmente no seu primeiro ano, onde teremos possivelmente em 2023 um ano bastante tumultuado politicamente, seja qual for o presidente que seja ungido pela vontade popular. Eurico Lima Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo feriadão e deixar aqui o meu abraço. Obrigado, Anderson. Desejo a todos também um bom dia, um bom final de semana, que todos se cuidem e até a próxima. Mais uma vez, muito grato pelo convite, pela oportunidade de conversar com você e com nossos rádios ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.
Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Faixa Livre. Um prazer estar com vocês novamente. Juliano, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Juliano, se há uma coisa em que esse governo do senhor Jair Bolsonaro tem se especializado nesses pouco mais de 1000 dias de mandato, é em acumular escândalos. Um dos últimos e talvez mais impactantes foi esse, da descoberta de empresas offshore em paraísos fiscais que têm como sócios o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, revelado por esse consórcio de jornalistas internacionais que foi apelidado de Pandora Papers. Vocês do PSOL pediram a instalação de uma CPI para investigar, mas essa história é muito mal contada no governo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados já aprovou a convocação do Posto Ipiranga para prestar esclarecimentos. Como é que você observa esse caso envolvendo o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, Juliano? Andam dizendo por aí que não existiria crime no simples fato de eles serem sócios de offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, já que tudo foi devidamente declarado. O problema é que há um negócio chamado ética pública que está sendo deixado completamente de lado nesse caso. Olha, Anderson, não há dúvida que nós estamos diante de mais um escândalo do governo Bolsonaro. O governo do tratoraço, das emendas secretas, para a base parlamentar do Centrão, para comprar parlamentares, deputados no Centrão, na aprovação da reforma da Previdência, o governo das rachadinhas, o governo dos 39 quilos de cocaína encontrados no avião, um dos aviões presidenciais. É um governo repleto de escândalos. E esse episódio envolvendo o Paulo Guedes e o Campos Neto atestam isso, A questão aqui é que em qualquer país sério do mundo, Paulo Guedes e Campos Neto teriam sido demitidos em menos de 24 horas. Ou a opinião pública exerceria uma pressão sobre eles tão brutal que eles acabariam se demitindo. Mas como o Brasil não tem presidente, quem governa é o primeiro-ministro Arthur Lira, presidente da Câmara, isso acabou ficando de lado, inclusive porque houve pouco empenho dos grandes veículos de comunicação de explorarem melhor essas denúncias, É óbvio que nós estamos diante de um problema grave, O Paulo Guedes, com a gestão da política monetária e a consequente desvalorização do real, que ele defendeu, inclusive em entrevistas, teve um aumento gigantesco do seu patrimônio, que está em dólares depositado nesses paraísos fiscais. Além disso, essas offshores, essas empresas que são abertas no exterior, em geral servem para encobrir recursos de origem ilícita ou para produzir algum tipo de elisão fiscal, ou seja, são empresas que têm como finalidade última proteger recursos ou do Estado, portanto, da fiscalização, na cobrança de impostos, ou pior que isso, proteger recursos de origem indevida. Então, eu acho que é muito importante que se investigue, é muito importante que se verifique não só a natureza das próprias contas, se essas contas, apesar de terem sido declaradas, servem a alguma finalidade ilícita, e também a origem dos recursos que estão lá depositados. E claro, do ponto de vista, como você menciona, da ética pública, é inaceitável que o ministro da Economia, a máxima autoridade monetária dentro do Poder Executivo, tenha contas no exterior sendo beneficiado diretamente pela gestão da política econômica, pela desvalorização da moeda nacional. Uma desvalorização que tem consequências trágicas para a economia, mas que beneficia os especuladores e aqueles que têm recursos em paraísos fiscais, como o próprio Paulo Guedes. Então,
Por essa razão, o pessoal apoiou a convocação do Paulo Guedes, que foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados, e também defende a instalação de uma CPI para investigar as relações do Paulo Guedes, do Campos Neto e de quem quer que tenha posições de destaque e relevância na gestão da política econômica com esses paraísos fiscais e essas contas no exterior. Você acredita em algum desdobramento para esse caso que possa vir a complicar a vida do ministro da Economia, Juliano? Eu te confesso que me chamou a atenção a complacência da mídia dominante para esse episódio. Se algo semelhante ocorresse nos governos do PT, por exemplo, seria manchete nos telejornais todos os dias. Eu acredito sim, e isso nem tanto porque confio nas instituições de fiscalização e controle, que estão muito enfraquecidas no Brasil, mas principalmente porque o Paulo Guedes está no meio de uma disputa, no meio de um conflito que está instalado dentro do governo Bolsonaro e entre o governo e o Congresso Nacional. Esse conflito tem a ver com os interesses do Centrão, que é uma cooperativa, vamos chamar assim, de deputados de direita, né, que se agrupam para ter seus interesses financeiros e eleitorais atendidos e que dependem de políticas públicas do governo para poder alargar ou fortalecer sua base de apoio nos estados. Então o que acontece? O governo Bolsonaro, com essa política austericida capitaneada pelo Paulo Guedes, agora com a autonomia do Banco Central, de arroxo das contas públicas, de asfixia dos investimentos do Estado, de enfraquecimento das políticas sociais, vai gerando um conflito com os deputados do Centrão que precisam de políticas sociais, de políticas públicas para, como eu disse, fortalecer a sua base de apoio. E é por isso explica por que a convocação do Paulo Guedes contou com os votos de mais de 300 deputados e deputadas, ou seja, uma parte relevante e significativa do Centrão se deslocou da base do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, para apoiar a convocação do Paulo Guedes para a Câmara. Então eu acho que a situação do Paulo Guedes é muito delicada. Claro que um processo judicial leva tempo, tem que garantir o direito de defesa, contraditório, deve aprofundar as investigações para a produção de provas, mas acho que do ponto de vista político a situação do Paulo Guedes é muito delicada. Sequer conseguiu viabilizar ainda as medidas necessárias para aprovar o tal do Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família do Bolsonaro, que é uma medida populista, eleitoreira do Bolsonaro, não tem nenhum compromisso com os mais pobres, com os excluídos, basta ver o que é a sua política econômica, né? Mas me parece que sim, que a situação do Paulo Guedes é delicada exatamente porque a sua política econômica, que é uma política que beneficia o rentismo, os especuladores financeiros, que beneficia quem tem dólares no exterior, como ele próprio, ela entra em choque com a necessidade que o Centrão tem de promover alguma mínima que seja política pública para poder garantir a reeleição. Claro que os deputados do Centrão já tiveram acesso a muitos benefícios, né, como as emendas de relator, as emendas nominais agora impositivas, né, os recursos que foram liberados na época da aprovação da reforma da Previdência, como eu já mencionei. Isso tudo vai gerando aí digamos, um fortalecimento dos laços do Centrão com o governo Bolsonaro. Mas se tem lá um ministro da Economia que acaba implicando, complicando, melhor dizendo, a reeleição desses deputados, certamente pode haver conflito, e acho que do ponto de vista político, portanto, a situação do Paulo Guedes é muito delicada. Falando em escândalo, Juliano, o jornal Folha de São Paulo revelou recentemente, a partir de uma investigação da Polícia Federal, a qual o veículo teve acesso, a existência de uma informante de um desses blogueiros bolsonaristas dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro à ex-estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, Tatiana Bressan, que teria oferecido informações privilegiadas a Alan dos Santos, dono do site Terça Livre. Dentre as mensagens trocadas no período entre outubro de 2018 a março de 2020, a ex-estagiária diz que os magistrados são influenciados em suas decisões por figuras do alto escalão, até a revelação de que o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, exerceria forte poder de persuasão na corte, tendo contato próximo com todos os ministros. A Tatiana teria até citado a indicação do general Fernando Azevedo e Silva para assessorar o ministro Dias Toffoli na presidência da corte em 2018. É evidente que são informações graves essas levantadas pela Polícia Federal e que precisam ser apuradas com afinco, Juliano. Como é que vocês do pessoal observam esse caso?
Nós não podemos esquecer, Juliano, que o general Vilas Boas chegou a ameaçar o STF quando do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, que poderia colocá-lo de volta na corrida eleitoral lá em 2018, o que acabou levando Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Não há dúvida que a extrema-direita ela está presente em diferentes instituições. Aliás, por muitos anos se acreditou no Brasil que não havia um movimento forte, relevante de extrema-direita. E agora nós estamos vendo, a partir da eleição do Bolsonaro e da organização de um polo na política brasileira de extrema-direita, a turma que tomou o PSL no primeiro momento, que agora se organiza em torno do próprio Bolsonaro, do próprio governo, que a extrema-direita é uma força política relevante. As manifestações que o bolsonarismo organizou no dia 7 de setembro mostram que a extrema-direita é um dos dois setores sociais com capacidade de mobilização de massas. O outro é a esquerda, o outro polo é a esquerda, né? E isso, digamos assim, nos ajuda a compreender como que as instituições podem abrigar dentro delas próprias pessoas vinculadas a esse setor, né? Essa estagiária certamente não é a única pessoa de extrema-direita que está dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Assim como em outras instituições como o Ministério Público, as forças de segurança, o Exército, né? Há muitas pessoas que se identificam com as posições desse neopopulismo de direita, né, que o Bolsonaro representa no Brasil. Então, é muito grave, né, e vai exigir da esquerda, nos próximos anos, um processo, digamos, de desintoxicação das instituições brasileiras que acabaram sendo tomadas, em larga medida, por pessoas que defendem a violência política, a intolerância, a restrição das liberdades democráticas, junto com um programa ultraliberal de ataques aos direitos do povo brasileiro, né? Falando agora sobre essas costuras políticas do nosso país visando o pleito do ano que vem, Juliano. O PSL e o DEM confirmaram essa semana a fusão dos dois partidos, que passarão a se chamar União Brasil, se tornando a maior legenda do Congresso, com 83 deputados e 8 senadores. E parece que é mais um passo nessa tentativa de se construir a tal da terceira via, visando as eleições de 2022, Juliano. A grande questão é que esse novo partido também passa a ter a maior fatia do bolo do fundo eleitoral. Que tipo de interesse, Juliano, na sua avaliação, levou a essa fusão do PSL com o Democratas? Isso de alguma forma preocupa vocês do PSOL? Olha, não chega a preocupar, porque eu acho que é um processo natural, são dois partidos que têm muito em comum. Ambos os partidos odeiam o povo brasileiro, ambos os partidos, na prática, servem de base de sustentação do governo Bolsonaro. O PSL, Novo e DEM são os três partidos que mais votam com o governo Bolsonaro, né? Então o Novo não está fazendo parte da fusão, que cria um novo partido, mas muito bem poderia fazer também, né? Os dois partidos, o DEM e o PSL, têm de alguma forma feito vista grossa para os crimes do Bolsonaro. Os dois partidos são contra o impeachment, os dois partidos têm nas suas bases de apoio setores vinculados à violência no campo, ao agronegócio predatório e que ataca o meio ambiente. Então eu acho que os dois partidos têm muito em comum. Eu não vejo com surpresa essa fusão, né? Agora, o que diz respeito, então, portanto, evidentemente não vejo nada de positivo nessa fusão, ela não traz nada de bom, seja para o sistema partidário brasileiro, seja para o ambiente político que nós estamos vivendo, né? É um partido de direita, conservador, que tem no seu DNA, seja a tradição autoritária da Arena e da Frente Liberal, que depois deu origem ao PFL e ao DEM, seja essa experiência de organização do bolsonarismo, que encontrou no PSL, que era até então um partido de aluguel, uma espécie de incubadora para poder se desenvolver. Então não traz nada de bom para o país, né? Agora, acho que a criação desse novo partido pouco impacta a tentativa de viabilizar uma candidatura, entre aspas, de terceira via, né? É claro que nas eleições no Brasil, desde os anos 90, sempre houve espaço para uma candidatura que rejeitasse, ou que melhor, representasse uma rejeição à polarização política que estava instalada. Durante os anos 90 e boa parte dos anos 2000, essa polarização se deu entre o PT e o PSDB. E em todas as eleições você teve uma terceira candidatura que
angariou simpatias, votos, né? Marina Silva fez 20% em 2 eleições, Heloísa Helena 7%, o próprio Ciro foi essa terceira via na última eleição, nos anos 90, Enéas Carneiro. Então sempre houve no processo eleitoral brasileiro algum espaço para aquele eleitor que não quer optar entre os dois partidos principais que estão disputando a eleição. Eu acho que os dois partidos que disputam a eleição com mais força no ano que vem, caso a gente não viabilize o impeachment do Bolsonaro, as duas candidaturas são a do Lula e do Bolsonaro. Então, há pessoas que não vão querer votar nem em Lula nem em Bolsonaro, certamente. Isso pode impulsionar uma candidatura da direita liberal, digamos assim, ou da centro-direita. Mas não acredito que ela tenha força política eleitoral, nem deva ser motivo para preocupação. A única preocupação que eu tenho é se alguém de esquerda começar a avaliar que essa turma é nossa aliada para reconstruir o Brasil, para enfrentar o bolsonarismo na eleição. Podemos fazer alianças táticas com eles, obviamente estamos buscando fazer no dia a dia, mas não são aliados em hipótese nenhuma para um projeto de reconstrução do Brasil. Ainda no tema eleições, Juliano, qual é a análise que vocês do PSOL fazem dessa reforma eleitoral recentemente aprovada lá no Congresso, a toque de caixa, que altera as regras já para o pleito do ano que vem? Alguns temas polêmicos foram rejeitados, como a volta das coligações, mas, por outro lado, aprovou-se essa federação de partidos, que atenua essa questão. Há mais avanços ou retrocessos nessa PEC já promulgada, Juliano? A posição do PSOL nesse processo de alteração da legislação eleitoral, a gente nem pode chamar isso de uma reforma, né? Porque não tinha esse espírito, foi de evitar essas alterações, porque a nossa avaliação é que a Câmara acabou de aprovar em 2017, isso em termos de produção de mudanças eficientes, vamos dizer assim, no sistema político, no sistema eleitoral, isso não é nada, são 4 anos apenas, foram 2 eleições em que as novas regras foram testadas, né? Então, o nosso ponto de vista era de que não era oportuno fazer novas alterações agora na legislação eleitoral e que o ideal seria testar esse modelo por mais algum tempo, né? Até porque boa parte das mudanças que estavam sendo defendidas, como o modelo do voto distrital ou distritão, como estava sendo chamado, a volta das coligações proporcionais e outras medidas são muito negativas, enfraquecem os partidos políticos, reforçam a candidatura dos figurões, dos barões do poder econômico, então não é positivo. A gente foi contra a maior parte das mudanças que foram promovidas aí. Então, do nosso ponto de vista, não é uma reforma que vem fortalecer o sistema eleitoral, o sistema partidário, que vem ajudar o processo de democratização do poder e da política. Então, a nossa posição foi muito crítica, lutamos contra a maior parte dessas alterações, né? Acabamos, claro, sendo derrotado em muitas das propostas que foram apresentadas, mas acho que a gente evitou o que seria, do meu ponto de vista, um mal maior, que seria a mudança do sistema proporcional para o sistema do distritão, onde são eleitos os mais votados, né? Isso enfraqueceria muito a representação, especialmente dos setores que hoje já são subrepresentados na política, como mulheres, negros e negras, LGBTs, e de alguma forma também fortaleceria o personalismo na política, enfraquecendo os partidos. Isso foi derrotado, e foi também derrotado lá no Senado a volta das coligações proporcionais, que também viabiliza todo tipo de acordo espúrio. Então, desse ponto de vista, eu acho que os 2 principais problemas foram derrotados, mas aquilo que foi feito de mudança não tem impacto positivo no sistema político, não deve ser comemorado. Outro tema que provocou enorme polêmica no Congresso, Juliano, foi essa votação pelo plenário da Câmara do projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa. Um dos principais pontos desse novo texto é aquele que considera a improbidade apenas a prática em que houver dolo do agente público, ou seja, intenção consciente de violar a lei, o que torna praticamente impossível o questionamento judicial. Chamou a atenção, Juliano, o resultado da votação. Foram 395 votos favoráveis ao texto e apenas 22 contrários. A bancada do PSOL votou toda ela em oposição à matéria de autoria do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Juliano, quais os problemas contidos nesse projeto, por que ele foi aprovado com esse volume de votos favoráveis. Tirando o PSOL, os demais partidos de esquerda defenderam em peso esse texto. Que imagem isso passa para a sociedade, Juliana?
Anderson, essa é outra daquelas matérias que não deviam estar sendo votadas agora, né? Isso porque nós estamos ainda enfrentando uma pandemia e as medidas que a Câmara deveria estar aprovando têm a ver com ajustar o orçamento para poder ampliar as políticas sociais, voltar a gerar empregos no Brasil, mudar e enfrentar a política econômica desastrosa do Paulo Guedes. Era isso que a Câmara dos Deputados deveria estar votando. Não deveria estar votando nem reforma política eleitoral e nem alterações na lei de improbidade. A lei de improbidade tem problemas, é verdade. Ela permite que setores do judiciário acabem muitas vezes agindo politicamente contra os gestores públicos, né? Mas é um tema que exige um debate mais detido, mais cuidadoso, né? Da forma como foi feito, ficou evidente que se tratava de proteger especialmente os grandes partidos que têm uma representação mais relevante no poder executivo, prefeituras e governos de estado. Eu acho que a lei de improbidade, tal como ela está hoje, ela tem problemas. Como eu disse, ela permite que promotores que queiram fazer política através das instituições que são as responsáveis por processar agentes públicos, tenham um enorme poder nas mãos. Mas acho que as mudanças que foram propostas, elas foram propostas de forma muito assodada, muito ligeira, muito precipitada, sem que pudesse haver um aprofundamento da discussão. Isso levou o pessoal a votar contra as mudanças que foram propostas, né? E acho que foi uma posição correta. Agora, Juliano, vocês lá no PSOL realizaram no final de semana de 25 e 26 do mês de setembro o 7º Congresso Nacional do Partido. Eu quero começar te parabenizando porque você foi reconduzido ao posto de presidente nacional do PSOL por mais 4 anos, por ampla maioria. Foram 228 votos dos 402 delegados do partido à sua chapa, a PSOL de todas as lutas. Primeiro, Juliano, quais são os desafios que vocês do PSOL terão nos próximos anos, em um momento tão complicado da política nacional, onde é premente a retirada desse genocida que ocupa o Palácio do Planalto chamado Jair Bolsonaro? Bom, obrigado, Anderson, obrigado. Acho que foi também um voto de confiança e um reconhecimento do nosso trabalho nos últimos anos para tentar fazer do PSOL um partido que expresse essa necessidade que nós temos no Brasil de uma renovação das esquerdas, né? Um partido que se conecte a esse profundo mal-estar que marca a sociedade brasileira, em particular os mais pobres, né? Por toda a degradação das condições de vida nos últimos anos. O pessoal quer não só representar essas pessoas que estão excluídas da política, que estão excluídas do orçamento, que estão excluídas das prioridades do Estado, mas a gente também quer estar perto, conectado com essas pessoas para poder organizá-las politicamente e dar uma saída coletiva à profunda crise social, política e econômica que nós vivemos no Brasil. Então, acho que é um voto de confiança também para continuar um trabalho que a gente tem tocado aí nos últimos anos, e estou muito contente, né, para liderar esses desafios que a gente tem. Eu acho que o primeiro deles, obviamente, é manter a luta pelo impeachment do Jair Bolsonaro. A nossa posição não é de desgastar o governo, de ir arrastando a situação para tentar resolver a situação nas eleições do ano que vem. Nossa posição é pelo impeachment do Bolsonaro. A gente vai seguir lutando por isso, porque a gente acha que é a saída mais adequada. Não porque promova necessariamente uma grande mudança da agenda política do país, porque o Mourão certamente manteria a agenda de ataques aos direitos sociais na Câmara, junto com Arthur Lira, mas porque é preciso banir o Jair Bolsonaro da política. E a melhor forma de fazer isso é torná-lo inelegível por 8 anos, que é uma das consequências previstas na lei do impeachment depois do afastamento do presidente. Além de ser retirado do cargo de presidente, ele também fica inelegível por 8 anos se for comprovado crime de responsabilidade. Então, para nós o impeachment também tem essa função, por isso a gente segue lutando por ele. E o segundo desafio, acho que é o desafio da unidade. Trabalhar para construir uma unidade de todos os setores que estão em contradição com o governo, e tentar, em alguma medida, levar essa unidade até as eleições do ano que vem. Se vai ser possível, se não vai, é o processo que vai dizer, são as conversas, é o diálogo, né? Acho que isso que está no nosso horizonte também, fazer da luta pelo Fora Bolsonaro também um instrumento para criar um ambiente de maior diálogo entre os partidos de esquerda e centro-esquerda e avaliar a possibilidade de uma unidade eleitoral no ano que vem.
Nós não definimos isso no Congresso, o nosso Congresso apontou que vai ter uma conferência eleitoral no ano que vem, mas que até lá nós vamos trabalhar para construir a unidade. Esse é um segundo desafio bastante complexo que nós temos pela frente aí nesse novo mandato que está se iniciando agora no mês de outubro. E acho que o terceiro grande desafio é apresentar para a esquerda brasileira e para a sociedade em geral um programa para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo no Brasil, né? Que medidas são necessárias, Anderson, para a gente retomar o emprego, para a gente desfazer as maldades que foram promovidas pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, retirando direitos do povo brasileiro? Que mudanças são necessárias para permitir que o Estado volte a ser um instrumento de combate às desigualdades, né? Ou melhor, passe a ser um instrumento de combate às desigualdades? Que medidas são necessárias para a gente proteger o meio ambiente, garantir condição para um desenvolvimento que não seja predatório? Que medidas são necessárias para que a gente possa incluir a maior parte do povo no orçamento através de políticas sociais e de geração de emprego? Então, eu acho que pensar um programa, pensar uma plataforma para enfrentar a crise é um enorme desafio e é uma contribuição que o pessoal quer dar ao longo desses próximos meses e dos próximos anos. Juliano, o detalhe é que esse congresso de vocês acabou levantando uma série de questionamentos e alguma polêmica. O partido decidiu, por maioria, a defesa da unidade do campo progressista pelo Fora Bolsonaro e na construção de uma candidatura de esquerda que possa vir a disputar com condições de vencer as eleições presidenciais do ano que vem. No entanto, a tese de candidatura própria do PSOL ficou para ser rediscutida em abril do ano que vem, durante a conferência eleitoral. Há uma ala do partido que defende que o deputado federal Glauber Braga represente a legenda, algo que é uma tradição do PSOL desde a primeira eleição presidencial que o partido participou, lá em 2006, se eu não estou enganado. Fala aqui pra gente, por favor, Juliano, por que vocês decidiram, pelo menos por enquanto, por essa unidade eleitoral da esquerda, muito provavelmente em torno da candidatura do ex-presidente Lula, do PT? Primeiro, Anderson, que a gente está muito acostumado com a polêmica interna. O PSOL é um partido democrático, um partido vivo, um partido militante, e que bom que a gente pode tratar as nossas visões, nossos pontos de vista de forma democrática, no rigor da polêmica e da crítica sempre, mas também compreendendo que, uma vez tomada a decisão, a gente marcha juntos, né? Então, de fato, foi um debate muito intenso dentro do PSOL sobre qual é a tática para esse período até as eleições do ano que vem, mas esse debate foi feito de forma respeitosa, a começar pelo próprio Glauber, né, que é um companheiro muito valoroso, um deputado que nos orgulha muito, que tem um compromisso inquestionável com os direitos do povo brasileiro. Então, portanto, ele também, na defesa das suas posições e na defesa de uma candidatura própria do PSOL, fez essa defesa de forma muito, muito respeitosa. Isso ajudou o nosso debate interno. O que o Congresso decidiu, para ser mais explícito aqui com os nossos ouvintes, é que nós, como prioridade, vamos buscar construir uma unidade das forças de esquerda. Para construir essa unidade, nós vamos ter que debater, como eu acabo de mencionar, um programa. Qual é o programa dessa unidade? Essa unidade ela não pode ser só tirar o Bolsonaro, ou não pode ser um cheque em branco para quem quer que seja, nem para o Lula, nem para o Ciro, nem para ninguém. Então, obviamente, nós vamos querer debater o programa dessa unidade, dessa aliança, dessa frente, né? Isso para nós é muito importante. Não quer dizer que o pessoal vai compor um futuro governo, mas quer dizer que nós queremos compromissos de quem for encabeçar essa frente das esquerdas e da centro-esquerda, compromisso com uma agenda de superação da crise, como eu descrevi na resposta anterior. Então, acho que esse é o primeiro compromisso. O segundo, claro, é o arco de alianças. Quem vai estar nessa frente? Isso para nós é importante, né? Depender quem esteja na frente e que concessões forem feitas, inclusive em termos programáticos, isso dificulta muito para o pessoal a participação numa frente. Então vamos discutir, vamos analisar quem vai estar nesse processo de unidade, caso a gente consiga construí-lo. E o terceiro aspecto, não menos importante, é, claro, contemplar alguns interesses eleitorais que o pessoal tem. Não é possível que a gente entre num processo de disputa eleitoral totalmente desarmado, sem cuidar da nossa casa, dos nossos interesses, que passa por superar a cláusula de barreira, que passa por ampliar nossa bancada na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas, que passa por fortalecer candidaturas ao governo que são importantes para a gente, em especial a candidatura do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Então,
No processo de construção da unidade, eu acho que esses 3 elementos, pelo menos, são fundamentais. Programa, contemplar interesses eleitorais dos diferentes atores que vão compor essa frente e, claro, o arco de alianças, né? E essa hipótese da unidade, nós vamos trabalhar ela daqui até o ano que vem, até o começo do ano que vem, até o primeiro semestre, e vamos avaliar se andou, se não andou, se deu certo, se não deu certo, numa conferência eleitoral que nós vamos fazer no primeiro semestre do ano que vem. É lá que nós vamos tomar a decisão. Conseguindo construir uma síntese de unidade que contemple minimamente esses 3 elementos, o pessoal não terá candidatura à presidência. Não sendo possível construir essa unidade, o pessoal tem vários bons nomes e vai apresentar candidatura própria no ano que vem. E por onde passa esse apoio ao Partido dos Trabalhadores no ano que vem para a superação do Jair Bolsonaro no pleito presidencial, Juliano? Quais são as pautas inegociáveis para o PSOL em uma chapa genuinamente de esquerda? Eu cito isso, Juliano, porque o Lula tem feito seguidos acenos aos ultraliberais. Fala-se inclusive em um nome do empresariado como candidato a vice do ex-presidente. Há elementos programáticos que são muito importantes para a gente, né? O primeiro deles, não há dúvida, é a revogação daquelas medidas que foram implementadas nos últimos anos com o propósito de tirar do Estado a capacidade de combater as desigualdades. Então eu começaria aqui pela revogação do teto de gastos, tentar rever o que foi retirado de direitos trabalhistas no Brasil, com a reforma trabalhista que foi implementada pelo governo Temer, alterar a lei das terceirizações, ou seja, nós vamos precisar de uma nova CLT praticamente, um novo arcabouço jurídico legal de proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. Outra coisa é a mudança da política econômica. Não é possível tirar o Brasil da crise mantendo o atual arcabouço fiscal, com o superávit primário, as metas de inflação, o câmbio flutuante. Isso é um desastre para o país, assim como é um desastre a política de preços da Petrobras, que transfere para os consumidores, para os trabalhadores, especialmente os mais pobres, a conta para poder viabilizar os lucros estratosféricos dos acionistas da Petrobras, né? Então não tem a menor condição de manutenção dessa política de preços. Outro elemento importante é que esse modelo econômico que tem que ser colocado no lugar do atual modelo, ele tem que ser ambientalmente sustentável, tem que ser parte de um novo pacto verde mundial contra as mudanças climáticas. Isso para a gente é um tema muito importante. Além disso, também é importante a defesa dos direitos humanos e a democratização dos espaços de poder, instituindo mecanismos de participação popular. Eu estou mencionando assim de cabeça alguns aspectos que para nós são muito importantes e que certamente vão estar presentes no processo de negociação que nós vamos abrir daqui até as eleições com os demais partidos de esquerda. Juliano Medeiros, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te parabenizar pela sua recondução à presidência nacional do PSOL. Quero também te desejar um ótimo final de semana, um bom feriado e até a próxima. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite mais uma vez. Deixo aqui um grande abraço para todos os ouvintes do Faixa Livre. Até uma próxima. Conversamos aqui com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. E antes de irmos para o nosso próximo intervalo, eu quero comentar aqui a respeito de uma novidade que nós, da equipe do Faixa Livre, disponibilizamos para vocês ouvintes. Mais um canal de comunicação aqui do nosso programa com vocês. Nós criamos um grupo no aplicativo de troca de mensagens Telegram para que vocês possam conversar aqui conosco, darem as suas opiniões, sugerir perguntas para as nossas entrevistas. É mais um canal direto de diálogo da equipe do Faixa Livre com você, ouvinte. Então, caso você queira acessar esse grupo, pode buscar nas nossas redes sociais que nós disponibilizamos o link do grupo, o link direto para que você acesse o grupo, ou então, lá no Telegram, você pode procurar por Programa Faixa Livre. Dessa forma, você poderá acessar esse grupo que é de acesso público. É mais uma ferramenta que nós, da equipe do Faixa Livre, criamos para vocês ouvintes, para aproximar mais o nosso programa da sua audiência. Então, acesse lá o grupo do Faixa Livre no Telegram. O nome do grupo é Programa Faixa Livre. Agora sim, vamos ao nosso próximo intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. Pedro Augusto Pinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes
do Faixa Livre. É um prazer estar novamente com vocês. Pedro, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, essa é uma semana de comemorações para vocês da Petrobras, apesar de todo o desmonte pelo qual a empresa vem passando nas últimas gestões. No domingo, a estatal completou 68 anos de uma história maravilhosa, um exemplo de soberania e da capacidade do povo brasileiro em produzir riqueza. Fica difícil citar tantos momentos ímpares dentro dessas quase 7 décadas de existência da companhia. O que representa para vocês da EPET, Pedro, esses 68 anos da Petrobras? Qual é a importância dela, tanto para os interesses nacionais como para o próprio povo brasileiro? A Petrobras foi um dos raros momentos na política brasileira em que civis e militares se uniram, conscientes do que estava sendo feito, que era estabelecer uma sólida base para o desenvolvimento brasileiro na fundamental área que é a energia. Sem energia, não só as tentativas de desenvolvimento, mas a própria tentativa de estabelecer um país livre, independente, autônomo, fica prejudicado. E o Brasil, nesse aspecto, é um país feliz, porque não só ele tem uma abundância hídrica que pode promover a geração da hidroeletricidade em diversos pontos do Brasil, ele também tem recursos da biomassa, tem recursos eólicos e tem petróleo. A descoberta do pré-sal mostrou que nós temos perfeitas condições de desenvolver o país com todas as fontes energéticas, da biomassa, das energias chamadas limpas e das energias carburantes, das energias fósseis. Então, isso é muito importante e o momento inicial de tudo isso foi a campanha do Petróleo é Nosso, desenvolvida no segundo governo Vargas, por força da proposta do governo Vargas de criação da Petrobras. Isso mobilizou a sociedade e que entendeu a importância de ter sua autonomia energética. E por que, Pedro, esses últimos gestores que comandam a empresa têm promovido a privatização fatiada da companhia a preço de banana? Justamente no momento em que se coloca essa necessidade de termos empresas integradas de energia, atendendo a essa revolução energética que está colocada, especialmente para se reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Infelizmente, o país foi desviado no seu processo de redemocratização ocorrido nos anos de 1980. Nós tivemos, nos últimos governos militares, mesmo já com Costa e Silva, uma postura nacionalista em que, malgrado todas as críticas que se façam e são corretas, e é um absurdo a tortura, a prisão por ideias, isso nós não defendemos de jeito nenhum esse tipo de ação, mas nós também temos que entender que naquele momento o Brasil teve um governo que defendeu os interesses nacionais nos aspectos econômicos e até mesmo em alguns aspectos sociais, porque a Previdência Rural foi conquistada no governo Médici, a Central de Medicamentos também foi dos governos militares, a Funarte foi uma criação dos governos militares. Então, eles desenvolveram projetos, atitudes, decisões, tomaram decisões de caráter nacionalista. E, infelizmente, nesse processo de redemocratização, não se verificou que isso era um ganho
não era para ser demolido, não era jogar o bebê com a água suja da bacia. E isso, infelizmente, não ocorreu. E porque também, nessa época, havia um domínio financista no mundo, com as desregulações que também ocorriam nesses anos de 1980, na Inglaterra, nos Estados Unidos, num falso discurso globalizante, que no final só foi realmente global para as finanças. Todos nós continuamos a ter as dificuldades de locomoção e não aproveitamos as condições que a tecnologia da informação estava se colocando à disposição. Essas foram dominadas pelos interesses financeiros. Então, infelizmente, esse momento não houve essa consciência de que estávamos nos submetendo a uma pregação ideológica neoliberal, antinacional, e que hoje nós estamos sofrendo as consequências dela. Esse debate sobre o preço dos combustíveis, Pedro, ganhou uma proporção enorme no país por conta dessa política desastrosa, para não dizer criminosa, adotada pela direção da Petrobras, que leva em conta a valorização internacional do petróleo. Essa alta da gasolina e do diesel, aliás, tem um efeito grande na inflação, que vai alcançando a casa dos 2 dígitos e provocando o empobrecimento ainda maior da nossa população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou na onda do presidente Jair Bolsonaro e culpou os impostos estaduais e municipais pela elevação dos preços, tanto que colocou em pauta a discussão da redução do ICMS, o que vai provocar um verdadeiro caos nos cofres dos entes federados. Como é que a EPET tem observado todo esse debate que se dá em torno do preço dos combustíveis, Pedro? Em diversas oportunidades, a EPET já se manifestou inteiramente contrária ao PPI, que é, na verdade, um preço, não um preço internacional, mas um preço de um produto estrangeiro internalizado no Brasil, internado no Brasil, com os ônus de transporte, de seguro, de lucros. Então, quando chega esse preço na refinaria, ele chega como se fosse um produto importado. E esse produto importado começa com o ganho do produtor estrangeiro, com os ganhos dos intermediários, com os ganhos dos transportadores, com os ganhos das seguradoras. Então, o Brasil acaba pagando pelo produto que vai usar um preço absurdo, como esses preços que decorrem do PPI, quando aqui nós temos a matéria-prima, nós temos o petróleo, somos autossuficientes em petróleo, nós temos as instalações de refinarias, de dutos, de bases de distribuição, de bases de controle de produtos, né? E nós temos a tecnologia, nós dominamos toda a tecnologia de petróleo. Então, é um absurdo que a gente, tendo todas as condições para produzir um petróleo, um produto derivado, um GLP, vamos falar logo do GLP, um GLP que retire o risco extraordinário que está sendo corrido pelas famílias que usam a lenha, até mesmo do aspecto da segurança, da saúde, porque é aquele ar contaminado da queima da lenha que vai inundar a casa das famílias. Então, é um absurdo que se retroaja no tempo, na qualidade de vida, como está acontecendo, porque o preço do GLP, do gás de cozinha, é um preço de produto importado e nós poderíamos tê-lo aqui,
produzido no Brasil, naquelas condições, quando eu entrei na Petrobras, lá muitos anos atrás, né, há mais de 50 anos, quando eu entrei na Petrobras, o que nós dizíamos lá? Que o objetivo da empresa era colocar todos os derivados de petróleo em todos os rincões nacionais ao menor preço possível. Esse desapareceu. Hoje em dia, nas palavras do próprio general Silvio Luna, lamentavelmente, ele coloca como se o objetivo da Petrobras fosse pagar dividendo aos acionistas. Isso é uma coisa de louco. É desconhecer, em primeiro lugar, o que ele está fazendo ali. O que ele não está fazendo ali, ele não está ali por causa dos acionistas estrangeiros da Petrobras, que hoje, infelizmente, são poderosos, são fortes, estão no governo. Ele está ali para servir ao povo brasileiro. Agora, o que a associação pode dizer hoje a respeito do general Silvio Luna, Pedro, que preside a Petrobras? Eu lembro que lá atrás, quando o nome dele foi confirmado na vaga do Roberto Castelo Branco, existiu uma enorme expectativa pelo fato de ele ser um militar, de que poderia trazer de volta aquele caráter nacionalista para a Petrobras. O Silvio Luna tem correspondido às expectativas, Pedro? Eu até já antecipei essa pergunta, porque nós tivemos, os militares brasileiros foram, em muitos momentos, pessoas fundamentais para esse país. Eu vou citar só aqui, mais próximo da nossa existência, o general Horta Barbosa, que foi um dos grandes artífices da criação da Petrobras, como presidente do Clube Militar. O general Henrique Teixeira Lott, que garantiu a manutenção da democracia no Brasil, evitou um golpe na eleição de Juscelino Kubitschek. E do general Geisel, que como presidente da Petrobras e como presidente do Brasil, e conhecendo com profundidade, como nenhum outro dirigente conheceu, a necessidade de energia. Ele trouxe a energia nuclear para o Brasil, ele desenvolveu o conhecimento tecnológico, ele incentivou a ida para o mar, deu a condição, porque é preciso que as pessoas entendam que essa atividade de petróleo é muito complexa. O petróleo, no sentido do que se chama do upstream, que é encontrar e colocar o petróleo debaixo da terra na superfície. Isso é um conjunto tecnológico específico, é um tipo de gestão específica. A outra é a produção dos derivados. Então, pega-se uma matéria-prima, que é o petróleo bruto, é o gás natural, e se transforma em produtos, conforme um sistema produtivo industrial. E depois nós temos também a questão do transporte, porque o transporte de petróleo é um transporte fundamentalmente de dutos. O que foi feito privatizando, ou melhor, alienando da soberania nacional o transporte dos petróleos e derivados com a venda irresponsável de todos os dutos brasileiros entregues hoje a empresas financeiras que nem são empresas de tecnologia. Aliás, esse leilão que está sendo feito agora é um absurdo, mas eu vou deixar para depois. Recentemente, Pedro, a Petrobras anunciou um programa que visa subsidiar o gás de cozinha à população mais pobre do nosso país durante 15 meses, destinando 300 milhões de reais nesse intuito. Nós sabemos que em muitas cidades do país as pessoas já pagam mais de 100 reais por um botijão. Uma parcela da população voltou a cozinhar a lenha por não conseguir pagar o GLP,
Já tivemos até uma morte ocasionada por um acidente na utilização de álcool para cozinhar, enfim, um cenário trágico. Como é que vocês da EPET viram essa iniciativa da Petrobras de subsidiar o gás de cozinha, Pedro, para as famílias com menor poder aquisitivo? Isso resolve o problema? Anderson, esta proposta da Petrobras de subsidiar o gás de cozinha, eu entendo que ela tem, em primeiro lugar, 3 qualificativos péssimos. Primeiro, ela é pontual. Então, ela vai atingir uma parcela da população que precisa muito ser beneficiada, mas ela tem que ser beneficiada com um caráter mais completo, mais presente, mais prolongado. Ela é pontual e é temporária, porque são 15 meses. Então, isso não vai resolver problema algum. O que vai ser simplesmente é uma proposta eleitoreira, uma vez que estamos às vésperas de 2022, com eleição presidencial e eleição para o Congresso, para todos os demais. Então, é uma proposta que, em absoluto, resolve. Aliás, tem um outro aspecto também que nós podemos falar. É que, como essa medida do PPI é uma medida de interesse financeiro, nós vemos que os jornalões estão combatendo com uma falácia, que é tratar como se fosse uma questão meramente tributária. Então, se você pega o Estado de São Paulo, de ontem, por exemplo, de terça-feira, tem lá preço do GLP em pratos limpos. Um mundo de bobagem, porque ele faz só cálculos tributários. E essa questão não é uma questão tributária. Também, isso foi insistido por outros jornais, pela Rede Globo, que também trata como se fosse uma questão de tributação, para poder tirar a culpa do governo, jogar a culpa nos governadores. E porque seria o ICMS que estaria honorando. Nada disso. É uma estrutura de preços que não tem nada a ver com o preço do derivado no Brasil. Em primeiro lugar, porque ela não leva em consideração a capacidade de consumo do povo brasileiro. Então, uma empresa de governo que não leva em consideração a capacidade de consumo do povo, começa a errar. Já começa por aí errando. Depois, a questão de tributos não é uma questão majoritária nesse problema. Ela existe e pelo contrário, o governo taxa muito mal e muito pouco o petróleo. A Petrobras deveria pagar mais. E a Petrobras não paga mais no petróleo, porque se a Petrobras pagar mais no petróleo, não pode ser uma lei só para a Petrobras, e aí a Shell vai pagar mais também. E eles não vão querer tributar mais a Shell. Pelo contrário, fizeram a MP do trilhão para aliviar a Shell. Então, isso realmente é uma medida que eu diria até desagradável, sabe? É uma coisa feia. Isso é uma coisa feia. Está usando o pobre para mexer com ele, para não atendê-lo com humanidade, né? É atendê-lo nem com esmola, porque vai ser um valor ridículo para um custo que não vai ficar ridículo. Então, e pelo contrário, tende a aumentar. Então, isso aí realmente é uma coisa muito feia. Eu diria que é uma coisa muito feia que está sendo feita. Para terminar, Pedro, ontem nós tivemos mais um leilão de petróleo e gás no país. A Agência Nacional de Petróleo ofereceu ao mercado 92 áreas para exploração, sendo que 14 desses blocos estariam em uma região descrita pelos ambientalistas como um oásis de vida no Oceano Atlântico, próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. É uma tragédia em diversos aspectos, Pedro. Só que, ao que parece, o leilão foi um fracasso.
Dos 92 blocos oferecidos, apenas 5 foram arrematados, não é isso? Qual é a análise que você faz para mais esse leilão de blocos de petróleo e gás, Pedro? E o que levou a esse fracasso? A respeito do leilão, que foi um fracasso, né? Conforme a gente sabe, ele pode ser visto sobre 2 ângulos. Primeiro, porque só 5 blocos foram arrematados num leilão de 92 blocos. Uma coisa aconteceu. Alguns blocos, as empresas, que não a Petrobras, não tinham competência técnica para participar. Então, elas poderiam participar se a Petrobras participasse. E a Petrobras carregaria nas costas essa empresa. Então, isso é uma primeira parte que ninguém vai dizer isso, porque não é bonito dizer isso. Falta competência técnica. E falta competência técnica para empresas como a Shell pode surpreender vocês. Pode ser que o nosso ouvinte esteja surpreso de ouvir isso. Mas se ele examinar como foi distribuído o lucro da Shell nos últimos anos, ele vai ver que a Shell deixou de investir em tecnologia, como a Exxon deixou de investir em tecnologia, como a Chevron deixou de investir em tecnologia. Só continuaram investindo em tecnologia as empresas estatais. Por quê? Porque os donos dessas empresas todas são hoje fundos de investimentos financeiros, sediados em paraísos fiscais, que é o caso de algumas dessas concorrentes nesse leilão que nem licitaram, como a Murphy. A Murphy é uma empresa de fundos de investimentos estrangeiros. Outras, como a Wintershall, é uma empresa do grupo da BASF, ou seja, é uma empresa que não tem também tradição nenhuma de petróleo, é uma empresa alemã, né, industrial. A Carum é uma australiana que tem capitais japoneses, do Norges Bank, né, da Noruega, também dos fundos de investimentos da Vanguard, do Dimensional. Então, essas empresas são empresas financeiras. Elas não investem em tecnologia de petróleo. Então, colocar um bloco em água profunda, ou um bloco em água que não seja profunda, mas seja um bloco marítimo um pouco mais complexo, ela não pode fazer nada, ela não tem condição de agir. Então, esse é um aspecto do que está acontecendo. Essas empresas estão aproveitando a tecnologia da Petrobras, porque a Petrobras ainda dispõe de alguma. Isso é uma parte. O outro é que a Shell tem condição de fazer algumas coisas. E ela foi para os blocos que ela tem condição, na Bacia de Santos, inclusive, onde ela já atuou. Então, ela já tem um certo know-how de Bacia de Santos, e ela foi para lá e ofereceu, com outra empresa de petróleo, que é a Ecopetrol, né, 5 blocos dessa bacia. Tá. É possível que ela descubra alguma coisa se houver lá. Isso é possível. Ela tem conhecimento para fazer isso. E também é uma empresa de petróleo, né? Não são empresas financeiras como essas outras que estavam só fazendo número. Agora, tem um detalhe também que é mais complexo, mais difícil de fazer uma afirmativa, mas que é a questão da pressão. Ao se ausentar dos leilões, empresas como a Chevron, aliás, a Chevron estava licitando também, estava. A Chevron e a Total estavam também licitando, que são empresas de petróleo. Em primeiro lugar, porque a situação não está muito favorável. Depois, estava favorável no sentido dessas empresas estarem com tecnologia adequada. Segundo, é porque elas fazem pressão. Elas fugindo, elas podem botar a imprensa amiga delas para dizer que
Petrobras, o Brasil estava fazendo exigências descabidas, valores extraordinários. Você vê, arrecadou os 37 milhões, só aproximadamente são 6 milhões de dólares. O que são 6 milhões de dólares para uma empresa de petróleo? Nada. Nada. Isso significa para um de nós R$6. O que significa R$6 para a gente? Muito pouco, quase nada. É isso que significa 6 milhões de dólares para uma empresa de petróleo. Então, elas não gastaram nada. Elas gastaram, ou melhor, elas gastaram muito pouco para poder levar um prêmio muito alto. Porque a Bacia de Santos tem pré-sal ali e pode ter uma bela reserva ali. E isso é que ela fez, e só fez isso. Ela não foi arriscar onde ela não tinha tecnologia. E ela, deixando de ir, ainda coloca a imprensa para dizer que a Petrobras está fazendo exigências num leilão. Então, a Petrobras, a ANP, né, no caso, o Brasil, né, está fazendo exigências descabidas num leilão, e aí o próximo vem ainda mais barato. Em vez de gastar 6 milhões de dólares, vai gastar 3 milhões de dólares no próximo, né? Porque vai incentivar a concorrência. Pedro Augusto Pinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana, um bom feriado e deixar aqui o meu abraço. Eu agradeço muito a possibilidade de conversar com os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço a você, Anderson, e coloco à disposição de vocês para uma outra oportunidade. Um bom dia para todos. Muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Só lembrando a vocês que, por conta do feriado da próxima terça-feira, próximo dia 12, nós na segunda-feira não faremos uma edição inédita do Faixa Livre. Então, na segunda e na terça-feira nós vamos reprisar programas que foram ao ar essa semana. Nós voltaremos com o Faixa Livre inédito na próxima quarta-feira, dia 13, tá bom? Então eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom feriado, e na próxima quarta-feira nós nos encontraremos aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até quarta!